Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Daniel Bastos Carreira, que é diretor de divisão de negócios agro do Grupo Toniato. E o tema da nossa entrevista será a eficiência da logística no agro. Daniel, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Divino? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Prazer falar com você. Obrigado, cara, pela gentileza de nos ceder o seu tempo tão precioso para essa prosa que com certeza vai ser sensacional. Legal. Eu que agradeço, Divino, aí, pela oportunidade de a gente poder estar conversando, falar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouco do que a gente faz para sustentar esse mercado agro nosso aí, né? Daniel, sempre que eu tenho uma dúvida, eu fico imaginando, falo, cara, se eu tenho essa dúvida, com certeza outras pessoas também têm. Eu passo muito ali pela BR-060, vejo um galpão gigante escrito Grupo Toniato. E várias vezes me perguntei, o que será esse Grupo Toniato? Pronto, tenho a oportunidade agora de descobrir o que é o Grupo Toniato. Não, legal, Divino. Grupo Toniato, a gente é um operador logístico, né? A gente está no mercado, fizemos 50 anos de história no mercado esse ano. No dia 16 de abril, nós comemoramos a data de 50 anos de empresa, né, no mercado nacional, uma empresa nacional, familiar, prestadora de serviço em logística, né, que é o que a gente faz, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, não é fácil chegar a 50 anos de história frente a todas as mudanças de mercado que acontecem dentro do nosso cenário político, nosso cenário macroeconômico aí global, né, e o Brasil sempre ali no meio da balança. Então, para a gente para os empresários que estão no Brasil aí investindo, aplicando dinheiro a risco, sabe que não é fácil chegar a essa trajetória e a gente tem muito orgulho dessa trajetória, né? São 50 anos aí de parceria, de relacionamento com o mercado, ajudando os nossos mercados, ajudando os nossos clientes no mercado em que eles atuam. Então, hoje a gente faz logística para grandes multinacionais, para distribuidores, para cooperativas, para produtores rurais, dentro do segmento agro. A gente tem uma outra divisão de negócios também dentro do grupo, né, que é mais focado na parte de especialidades químicas, então a parte de tintas, esmaltes, vernizes, gases do ar, polímeros, especialidades químicas de um modo geral, que essas operações estão mais nos grandes centros, né, então no eixo Rio, São Paulo, Curitiba, mais próximo ao litoral, e toda a nossa estrutura mais sentido ao interior dos estados do Brasil, interior das regiões do Brasil, são as operações que a gente conduz mais, as operações de agronegócio. Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, ali em Rio Verde, a gente tem um armazém ao qual a gente faz a armazenagem e a distribuição dos produtos dos nossos clientes para base de insumos agrícolas, né? Então, fertilizantes foliares, defensivos agrícolas, sementes, isso é um pouquinho que a nossa equipe faz ali no dia a dia. Então, vocês atendem tanto o B2B quanto o B2C? Sim, temos grande volume, principalmente no estado de Goiás, por característica ali da região, a gente faz um volume muito grande ali de B2C, né? Então, as indústrias que a gente opera, né, são grandes clientes nossos, a gente pode falar publicamente, Syngenta, Bayer, Bacio, Corteva, UPL, FMC, Alba, ou enfim, grandes players aí do mercado que vendem insumos agrícolas aí para o produtor rural, para o canal de distribuição de um modo geral, a gente atende. E ali em Goiás, como tem uma característica muito forte de venda direta, né, que a gente chama, que é a venda da indústria direto para o produtor rural, a gente está ali nas fazendas fazendo entrega diariamente, desde uma carreta fechada de produto até 1 quilolitro de produto, conforme a demanda de cada cliente, né? Quer dizer que se eu estiver preocupado em deixar o produto armazenado na minha fazenda, porque pode ser, né? A gente sabe, os valores são altos, muito roubo. Apesar que aqui em Goiás, ultimamente, está um pouco mais seguro, né? A gente está mais tranquilo. Mas o bandido, onde der mole, ele vai, né? Se eu sou produtor rural, estou preocupado em deixar aquele material ali, aquele insumo na minha propriedade, eu posso deixar armazenado com vocês? É exatamente isso, Divino, é isso que a gente faz. Como você comentou, né? Graças a Deus a gente acompanha muito de perto, né? A gente também tem que aplicar muita tecnologia, muita segurança nos nossos processos, porque a gente também é alvo, infelizmente, dessas quadrilhas, né? E cada vez mais especializadas aí também no mercado agrícola. Da mesma forma que a propaganda é positiva para o agro é tech, o agro é pop, né? Para a gente divulgar o nosso agronegócio para a cidade, né? Naturalmente isso chama a atenção também ali de pessoas de má índole, infelizmente. Então a gente também precisa se estruturar muito
muito bem para isso, é exatamente nessa vertente que a gente entra. A gente tem acompanhado muito de perto, como você falou, graças a Deus, o governo do estado de Goiás fez um trabalho muito forte de prevenção ao roubo, isso melhorou muita condição em Goiás, mas o bandido ele é preguiçoso, né? A gente costuma dizer, se ele fosse trabalhador, ele estava igual a gente aqui, de cedo até a noite, aí trabalhando para conquistar os resultados, então ele vai migrando para onde tem uma oportunidade. Então sai de Goiás, vai para Minas, depois vai para São Paulo, mas esse ciclo ele acaba, infelizmente, voltando. Então a gente está muito preparado para isso. E quando a gente avaliou o estado de Goiás, foi muito nessa condição. A gente precisa, enquanto logística, trazer uma eficiência, né, um tempo de resposta muito rápido. Né? Hoje a gente faz entregas, como eu comentei, de 1 quilolitro ou de uma carreta, muitas das vezes para o produtor aplicar aquele produto de imediato, está precisando daquele produto. Então a gente precisa estar muito perto da onde esse produto vai ser consumido. E por isso que a gente se posicionou em Rio Verde. Todos os nossos competidores, né, antes da gente ir para Goiás, antes da gente se posicionar no estado de Goiás, eles estavam posicionados em Aparecida de Goiânia, onde tudo começou, né, onde tinha estrutura, capital, ali próximo de Goiânia, mas quando a gente foi trazer uma solução para o mercado do estado de Goiás, a gente não quis trazer a mesma solução que os nossos competidores estavam trazendo. Então, a gente se posicionou em Rio Verde muito com foco no atendimento do sudoeste goiano, que é onde realmente está o grande volume do estado de Goiás para grãos, né, para aplicação de soja, milho e tudo mais. Então, a gente foi o primeiro grande operador logístico a se posicionar dessa forma. Naturalmente, o mercado entende os movimentos, né, tem os nossos competidores aí que se movem junto com a gente, mas isso faz parte do jogo. O importante é a gente, enquanto logística, trazer uma solução para o produtor rural, para o canal de distribuição, para a cooperativa, dentro daquela região que eles estão localizados, né? Mas quando a gente vê o competidor dando os mesmos passos que a gente, eu acho que dá até um orgulhozinho, assim, de saber que a decisão foi acertada, né? Sim, pois é. Se não fosse, eles não estariam indo junto também, né? Mas faz parte do jogo. Os competidores também, nossos, são parceiros também, né? A gente compete em algumas operações, colabora em outras operações, então tem espaço para todo mundo no mercado, o mercado é muito grande, né? Então, graças a Deus, é um mercado muito grande que só cresce, graças a Deus. A gente passou aí por pandemia, passou por um cenário macroeconômico bem complexo, né? Sanitário bem complexo, as guerras globais, vários segmentos de mercado no Brasil oscilaram muito durante essa jornada e o nosso agro aí sustentando a balança comercial brasileira, sustentando o PIB brasileiro. Então, eu costumo dizer que a gente está no lugar certo, na hora certa, graças a Deus. Daniel, pegando o gancho em tudo isso que você colocou aí, guerras, pandemias, cara, todas essas questões globais aí que atormentaram e continuam atormentando a cabeça do produtor rural, cara, como é que vocês avaliam o agronegócio atualmente? Pois é, Divino, a gente teve um desequilíbrio muito forte, né, no começo da pandemia. Acho que todas as empresas sofreram muito a elevação de custos, né, e naturalmente o preço dos serviços, dos produtos, eles não acompanharam tão rapidamente quanto a elevação de custos lá em 2020, 2021, principalmente, né. No mercado agro, a gente teve, graças a Deus, um cenário um pouco diferente, favorável, onde realmente os preços da commodity subiram de forma exponencial ali em função da demanda de mercado global, né? Então, todo mundo ficando em casa, todo mundo querendo se alimentar, todo mundo querendo ter uma boa condição no cenário que existia naquele momento, né, ou uma condição mínima favorável para o cenário que existia naquele momento. Os preços da commodity realmente subiram bastante. Naturalmente, também os custos para o produtor rural, a gente sabe que também subiram bastante, né, o custo de importação, o custo de fertilizante, de defensivos. Todo o mercado, ele vivenciou uma nova era, vamos chamar assim, de custos e valor de venda, né? Então, isso trouxe, num primeiro momento, um reflexo positivo para o agro, e agora, nesse momento, né, essa balança, né, no pós-pandemia, ela busca se equilibrar. Então, patamares anteriores à pandemia, a gente não é especialista, né? A gente realmente trabalha com logística no dia a dia, mas a gente acompanha muito o mercado, porque isso tem reflexo nas nossas atividades diárias, mas a gente vê hoje um valor já meio balizado no pós-pandemia, tanto para valor de commodity quanto para valor de insumos. Mas cada dia no planeta Terra é uma situação diferente, né? Quando tudo parecia estar se estabilizando, veio a guerra da Ucrânia trazendo preocupações enormes ali com insumos importantes que são trazidos para o Brasil daquela região. Depois que essa guerra estava já mais estabilizada no que diz respeito a fornecimento de insumos, a disponibilidade de insumos, agora uma nova guerra ali que
se escala ali para uma atenção mais regional ali no Oriente Médio também, que traz preocupação na parte de combustíveis, né? Isso para o produtor rural, isso para a gente também como transportadora, traz essa incerteza aí no preço de petróleo, enfim, tudo que afeta a gente também no dia a dia. Então, acho que todo o mercado nos últimos 2 anos aí ficou com o pé muito atrás, né? Esperando as coisas acontecerem, esperando quais seriam os posicionamentos para poder efetivamente fazer seu investimento e poder seguir adiante. Junto com isso também veio as mudanças também políticas, né, nacionais também, que trouxeram também ali algumas incertezas, algumas preocupações. Então, dentro dessa seara como um todo aí, a gente teve os últimos 2 anos aí realmente bem desafiadores, eu acho que para o mercado como um todo, né, desde o produtor até seus fornecedores, e a gente também passando por essa jornada como um fornecedor dos fornecedores, né, dos produtores rurais. Então, acho que é um pouco do momento que a gente vem vivendo, mas a gente sempre acredita muito, né, no mercado, no potencial, sempre com uma visão de médio e longo prazo. Talvez se a gente fosse tomar algumas decisões empresariais com base nos últimos 2 anos, a gente tinha seguido um outro rumo, mas não, a gente realmente acredita nesse mercado aí com médio e longo prazo, que as coisas vão se estabilizar, e agora, né, já tem demonstrado uma certa tendência aí também de valor das commodities melhorando, subindo, enfim, acreditamos que isso vai acontecer aí e vai trazer mais estímulo para o produtor plantar e continuar investindo nesse setor tão importante para o Brasil e para o mundo, né? E como tudo que está complicado pode piorar um pouquinho, sempre tem espaço, né? Sempre tem espaço para melhorar e também para piorar. Nós temos excesso de fogo no Brasil, né? Pegando fogo aí para tudo quanto é canto. Cara, eu vi incêndios em São Paulo, eu vi incêndios agora em Minas Gerais, eu fiquei impressionado. Aqui em Goiás, esses foram assim, eu vi mesmo. Então, fora aquilo que a gente vê na mídia, né? Ouve e assiste. E tem a questão climática, né? As chuvas atrasaram. Com o atraso das chuvas, muitos produtores ficaram com o pé atrás e, de uma forma assim, até para se precaver, começaram a não fazer as compras. De que maneira isso impacta diretamente no negócio de vocês? Eu acho que tem a questão climática, né, Divino, que para a gente também foi muito pesado, aqui no interior de São Paulo também muitas queimadas, a gente tem operação em Ribeirão Preto ali também, tivemos ali uma condição próxima à nossa estrutura lá em Ribeirão Preto, né, enfim, com incêndio, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu acho que tem um pouco do que a gente falou também no cenário macroeconômico, né, as incertezas de mercado, de preço da commodity, as incertezas do crédito agrícola também, e da forma de financiamento também pelo governo federal também para o nosso mercado, então isso tudo fez com que o produtor realmente segurasse as compras. Naturalmente, quando o mercado lê esse cenário, a indústria também se prepara para esse momento, então ela também segura as importações, ela segura a produção de produto, ela quer abaixar o estoque também, ela quer deixar esse estoque, essa cadeia de suprimentos, né, supply chain, como a gente chama, mais próximo da data de venda, dentro da previsão que ela tem de venda. Então, todo o mercado ele fica tensionado. O produtor não compra, o distribuidor também não compra com antecedência, a indústria não importa com antecedência, não produz com antecedência, e quando isso acontece realmente da mão para a boca. Só para a gente ter uma noção, né, a gente que olha a cadeia um pouquinho antes, essa cadeia, porque a gente atua também na parte de importação, na parte de abastecimento de linha de produção dos nossos clientes, de retirada de produto acabado, normalmente as indústrias elas começam a alavancar suas linhas de produções, normalmente ali em junho e julho, a indústria, né, a produção realmente dos insumos, ela está a todo vapor. E esse ano, grande parte dessa produção, ela começou em agosto. Então, teve 2 meses ali de delay, vamos dizer assim, do que normalmente acontece com um start ali mais elevado da produção, que acontecia anteriormente, porque aconteceu para esse ano. Então, se produz em agosto, para montar esses estoques e abastecer as pontas em setembro e vender ele praticamente em setembro para o produtor usar em outubro. Então, a cadeia logística ela fica muito tensionada, isso requer muita estrutura, muita base de parceiros logísticos que consigam suportar esse volume, né, esse chicote de volume, esse pico de volume tão sazonal como a gente tem. E para isso, Divino, é muito importante, principalmente os CDs que a gente chama de ponta, CD que a gente tem em Rio Verde, em Goiás, CD que a gente tem em Dourados, Carazinho, no Rio Grande do Sul, todos os CDs que a gente tem, que são exclusivos para atender as vendas, né, entrega de produto final, eles têm que estar muito bem posicionados.
Porque, como eu comentei, você muda de um transit time, por exemplo, partindo de Aparecida de Goiânia, de 3, 4 dias para atender a região de Mineiros, Jataí, Chapadão do Céu, toda aquela região ali pós-Rio Verde, Montevidéu e a região de Rio Verde em si, para um lead time de 1, 2 dias partindo de Rio Verde. Então, isso traz ali 50% do tempo de transporte, uma redução de 50% do tempo de transporte, de resposta para o produtor rural, que é quem mais precisa desse produto ali da mão para a boca, efetivamente, precisando quando precisa aplicar, pedindo quando precisa aplicar. Então, esse posicionamento logístico, ele faz toda a diferença, além também de trazer redução de custo, né? Porque você fazer uma distribuição num raio de 300, 400 quilômetros partindo de Goiânia, num raio de 0 a 150 quilômetros partindo de Rio Verde, isso traz também uma redução de custo muito elevada para a mesa como um todo, né? Para a indústria, que depois pode replicar isso também para o cliente dela. Então, isso é fundamental, você ter um centro de distribuição bem posicionado para atender com velocidade, principalmente para esses momentos de necessidade extrema do mercado, isso faz toda a diferença. Pois é, mas o fato de estar todo mundo comprando agora, mais ou menos ao mesmo tempo, isso pode atrapalhar essa celeridade na entrega? Pode fazer com que a logística fique um pouco mais lenta? Sim, isso a gente já tem percebido, Divino, desde agora de setembro. Setembro foi um mês muito forte de movimentação, né? A gente já está indo para meados de outubro. E o que acontece? Que a gente costuma dizer muito. A indústria são grandes multinacionais, né? Que têm suas estruturas no padrão internacional. A gente, enquanto fornecedor dessas indústrias, a gente aprendeu ao longo dessa jornada de 50 anos que eu comentei, a também nos aprimorarmos, a nos especializarmos. Então, hoje, por exemplo, eu falo aqui com você de Paulínia, interior de São Paulo, onde a gente tem um grande centro de distribuição aqui, só para a gente ter uma noção de grandeza. Aqui a gente carrega e descarrega mais de 300 carretas por dia na nossa operação. A gente tem mais de 70 docas. Docas, não sei se o nosso público aqui vai ouvir, conhece bem, mas são as portas, né, que a gente encosta ali dentro do armazém para poder carregar e descarregar os caminhões. Então, a gente tem uma estrutura para suportar esse volume, como a gente estava comentando. Em Rio Verde, a gente também tem uma estrutura muito grande, como você conheceu, para atender o mercado. E aí, quando a gente chega na porta de um distribuidor, na porta de uma cooperativa, hoje também os distribuidores, as cooperativas também se estruturaram muito, né, e melhoraram muito essa questão física, estrutural deles. Mas quando a gente chega numa fazenda, onde a gente não tem doca para descarregar, ou no distribuidor, que ele tem só uma porta para descarregar, às vezes na calçada ali na beira da loja, uma cooperativa que às vezes tem uma empilhadeira para descarregar 30, 40 carretas por dia, isso gera um gargalo. Então hoje o grande gargalo que a gente vê na logística realmente é na ponta, virou realmente um funil a operação logística. A indústria consegue ter um tempo de resposta muito grande com uma produção muito rápida e curto de tempo, a gente se estruturou para ter uma estrutura de armazém de transporte muito grande para atender esses momentos de pico, mas quando a gente chega na ponta, essa estrutura não é compatível para esse volume todo. Aí tem a gente, os nossos competidores, tem todo mundo chegando na mesma porta do mesmo cliente, no mesmo horário, para fazer entrega de 10, 20, 30 veículos no dia, e aí é onde a gente tem uma demora muito grande para esse recebimento, isso gera um gargalo, aí a frota não volta, não tem a produtividade necessária para poder voltar para fazer uma segunda viagem, e aí isso tudo vai gerando um gargalo que a gente começa a enxergar já agora em outubro aí no mercado de um modo geral. E como é que vocês fazem para mitigar esse problema, já que está lá na ponta? Exatamente. Como a gente tem uma experiência muito grande nesse mercado agro, a gente sempre busca antecipar os alinhamentos com o cliente final. Então, a gente tem hoje, né, grandes clientes finais, são clientes nossos também, eu tenho comentado aqui muito da indústria, mas a gente tem hoje grandes cooperativas, distribuidores e produtores rurais que são nossos clientes, e aí a gente traz também para eles uma solução mais customizada. Vou te dar um exemplo, a gente tem um cliente aqui, foi o primeiro cliente desse modelo que a gente chama de inteligência logística no campo, ele está com a gente aqui em Paulínia há 14 anos, ele começou em 2010 com esse modelo, foi um modelo que deu tão certo que a gente foi replicando para outros clientes e para outras regiões também a gente tem esse modelo. O que consiste esse modelo? Esse cliente ele tinha mais de 32 fazendas, é uma grande agroindústria, né, um grande produtor rural, ela tem mais de 32 fazendas aqui no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. E ela comprava insumos para suas fazendas. Então, ia lá a indústria A com a transportadora A entregar um produto para o Divino. E a indústria B com a transportadora B entregar um produto para o Divino. Então, isso para cada fazenda, para cada operação agrícola que ela tinha. E, naturalmente, esse cliente ele precisava ter lá um galpão com uma pessoa para cuidar daquele estoque, corria o risco
de ser, igual a gente comentou aqui no começo da conversa, de ter um sinistro, de ter uma avaria, de ter uma obsolescência de produto. Então, ele tinha que ter uma gestão, um custo e um risco muito grande aplicado naquela gestão de estoque ali de produtos. A gente fez um projeto onde a gente trouxe 100% desse estoque aqui para Paulínia. Esse cliente hoje, ele tem um CD aqui com a gente em Paulínia, um CNPJ, e aí esse cliente divino, né, que a gente não pode dizer qual é o nome do cliente, mas eu dando um exemplo, esse cliente divino, quando ele compra um produto de uma indústria, a indústria não entrega mais nas fazendas, a indústria entrega aqui no nosso centro de distribuição, a gente faz a armazenagem desse produto, toda quinta-feira ele passa para a gente a programação da semana seguinte, por fazenda, a gente toda sexta-feira faz a separação, o carregamento, segunda, terça e quarta, dependendo da região de cada fazenda, nas mais próximas, na segunda a gente está entregando, depois na terça, no máximo quarta-feira a gente está entregando todas as fazendas e já recolhendo aquele produto que na semana anterior foi solicitado e por algum motivo não foi consumido. Então ele mantém um estoque muito enxuto, praticamente zero nas fazendas, e a gente faz a gestão, a guarda desse estoque e faz esse atendimento de forma planejada. Então, o que isso reflete na solução da logística como um todo, como a gente estava falando antes, quando a indústria vendia lá 30 carretas para esse cliente no fechamento de setembro, para poder fechar o trimestre e fechar o quarto, chegava 30 carretas lá para ele. Hoje não tem mais esse gargalo, esse material fica com a gente e a gente abastece de forma calendarizada e programada. No começo, naturalmente, gera uma incerteza, então o gerente da fazenda que estava acostumado a ver o produto dele lá, cuidar do produto, ficou ali, poxa, mas vai estar lá em Paulínia, se eu precisar e o produto não estiver aqui, como vai ser? Mas a gente teve essa quebra de paradigma aí, e ganho de confiança e credibilidade, é igual o caminhão do gás, né? Hoje em dia ninguém compra mais gás para ficar estocado. Você sabe que o caminhão do gás vai passar aí na sua rua toda terça, toda quinta. Então, a partir do momento que você ganha confiança naquilo, você não precisa mais daquele grande estoque ou aquele estoque ali perto de você. Então, mais ou menos esse conceito que a gente aplicou aqui em 2010, como eu comentei, e a gente vem replicando aí para todo o cenário onde a gente está posicionado aí nas regiões do Brasil como um todo. Na verdade, o que ele precisa mesmo é de ter uma boa gestão, né? Tendo uma boa gestão, aí a coisa vai funcionar. Agora, isso me trouxe uma outra dúvida. Como é que é o custo disso? Porque ele, tudo bem, ele está tirando essa logística toda da fazenda, mas ele tem que pagar para vocês fazerem esse armazenamento para ele e a entrega, né? E esse custo, ele é compatível? A gente tem case, Divino, e disso a gente abre com o cliente quando a gente vai fazer esse estudo para cada cliente, que ele realmente gera ganhos para o cliente. Por quê? Tem toda essa estrutura de custo que ele reduz da fazenda, como você falou. Naturalmente tem, vamos pensar o seguinte, antigamente a indústria tirava do centro de distribuição dela, que estava com a gente provavelmente, e pagava também esse frete para a gente levar até a fazenda. Hoje a indústria não tem mais esse custo, ela não paga mais frete. Quando ela vende para o cliente divino que está no mesmo centro de distribuição que ela, eu só tiro de uma posição porta-pallet e levo para outra posição porta-pallet. Não tem esse custo, eu não cobro mais esse transporte da indústria. Então, isso também gera uma oportunidade para contribuir com essa conta. Quando a gente soma esses processos como um todo, a gente consegue hoje aplicar uma tarifa de logística enxuta. Por que uma tarifa de logística enxuta? Eu não vou precisar mais também, e aí eu também coloco o meu ganho, vamos dizer assim, na mesa para a gente poder compartilhar esse ganho. Hoje, a gente tem uma tarifa de transporte de armazém para a gente ter essa estrutura pesada que eu te falei para atender esse volume da época de pico. Quando eu tiro essa estrutura pesada e eu consigo aproveitar o meu ativo, o transporte, o armazém de uma forma mais linear, eu consigo ser mais competitivo em custo também. Então, eu não tenho mais que ter 30 carretas para no dia 30 de setembro coletar aquelas mercadorias e fazer esse transporte. Eu faço um deparo de posição porta-pallet e eu vou ter ali 2, 3 truques para poder fazer essa logística o mês inteiro. Então, na primeira semana eu estou entregando produto, na segunda semana eu estou entregando produto, na terceira semana eu estou entregando produto, na quarta semana eu estou entregando produto. Então, eu consigo lastrear meu custo fixo de uma forma muito mais saudável. Então, eu consigo trazer uma tarifa de logística mais competitiva para um modelo como esse também. Então, somado, o atributo de valor que eu coloco na mesa, quando eu sou mais competitivo no meu custo com essa linearidade, somado o atributo de valor que a indústria coloca na mesa quando ela não tem mais o custo de transporte, e somado a atributo de valor que o produtor, ou o canal de modo geral, a cooperativa, o distribuidor, coloca na mesa, quando ela tira essa estrutura que ela tem de logística dentro dela, isso sobra um valor que a gente consegue encaixar nessa conta logística e sair realmente de uma forma benéfica para todas as partes. Qual é o perfil do produtor rural que é cliente de vocês? A gente tem pequeno, médio, grande?
A gente tem de todos os portes, Divino. A gente tem desde pequenas fazendas que passaram por problema de dificuldade aí, com sinistralidade, com risco, com obsolescência de produto e resolveram seguir para esse caminho. A gente tem produtores rurais que não são agroindústrias, mas são fornecedores de agroindústria. Então, aqui no exemplo do estado de São Paulo, a gente tem grandes produtores de laranja, por exemplo, que não são agroindústria, né? Tem suas terras ali produzindo laranja e elas vendem para as grandes agroindústrias. E a gente tem essas agroindústrias também, que tem ali, né, a área arrendada e que fazem ali o plantio de laranja e também processam esse produto. Isso no segmento de citros, né? Também no segmento de cana de açúcar, etanol, açúcar de um modo geral, e principais clientes que a gente tem nessa região, e na região de São Paulo. E falando aí um pouco de Goiás, mais especificamente, também no Mato Grosso, né, onde agora a gente recentemente inaugurou nossa filial em Campo Verde, a gente tem grandes produtores de soja, que estão com a gente também hoje armazenando seus defensivos agrícolas, seus insumos de modo geral, grandes cooperativas também, que tem física, né, em Rio Verde. A gente tem, por exemplo, a Comigo, que é um grande parceiro, um grande cliente nosso, que tem sua estrutura própria, mas, como eu comentei, quando chega esse momento de pico, de muita demanda, a própria estrutura própria, às vezes não consegue dar conta do volume como toda a gente entra, também suportando nessa cadeia de um modo geral, e grandes distribuidores, desde grandes fundos de investimento, né, muito bem conhecido aí pelo mercado de um modo geral, até ainda revendas familiares que hoje operam com a gente também dentro desse mercado. Quem quiser saber mais informações, Daniel, a respeito do trabalho de logística, de armazenagem, de transporte que vocês fazem, como é que ele vai buscar essa informação? Onde? Legal. Deixa o meu contato aí também, acho que a gente pode deixar aí nas publicações que forem acontecer, meu e-mail, meu telefone, enfim. E aí tem o nosso site, que é gtsoluçõeslogísticassa.com.br. Então, hoje o Grupo Toniato está aí nas principais plataformas de comunicação, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, e também o nosso site para que vocês possam se comunicar com a gente. A gente tem hoje uma parceria também muito grande com a Andav, né? A Andav, a gente é um associado da Andav, então a gente também opera aí com grandes distribuidores através da plataforma da Andav, fazemos parte de estruturas de consultoria logística também de grandes indústrias, né? Então as indústrias hoje que fornecem, os nossos clientes que fornecem soluções de consultoria logística, a gente também está ali sempre disposto a ajudar, sempre muito próximo ao campo também para levar esse know-how nosso em logística, como a gente costuma dizer, a gente não entende nada de formulação de produto, de aplicação, a gente não é agrônomo, mas logística é um pouquinho que a gente faz no dia a dia e vamos estar sempre à disposição aí do mercado para poder contribuir. Aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Tiburcio, presidente da Andav. Acabou que gente boa aqui, viu? Paulo, gente boa. Zé Carlos Grando também, o time da Andav é um time fantástico, né? Fizeram um evento fantástico esse ano aí, o Congresso da Andav. Foi muito bacana, a gente esteve lá presente também com o stand, são parceiros importantes aí para a gente também. Daniel, toda vez que eu passar na BR-060 agora que eu visualizar aquele galpão, já sei o que é. Muito obrigado pelas informações. Cara, curti demais. E volte outras vezes aqui para a gente cruzear. Legal, Júnior. Conta com a gente aí. Igual eu comentei no começo, né? A gente é mais da logística, do dia a dia da operação, mas sempre que a gente puder estar junto aí, contribuindo, levando um pouco do que a gente faz, a gente vai estar à disposição. Obrigadão, cara. Um abraço para você. Valeu, Divino. Um abração. Fica com Deus. Até mais. Com Deus. Eu conversei com o Daniel Bastos Carreira, que é o diretor de divisão de negócios agro do Grupo Toniato, e nós falamos sobre a eficiência da logística no agro. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente. Se não gostou, não tem problema, deixa um dislike. Compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.